a gente fica pensando, nesse mundo tão difícil, Deus pode contar com pessoas consagradas, dedicadas, como são vocês que estão nesse momento aqui ao vivo e em outros momentos estarão assistindo também, com o propósito no coração de honrar ao Senhor. O tema que o Atilibre me passou é um tema muito forte, muito sugestivo, muito forte. Ele fala sobre a necessidade de termos um lar bem equilibrado, e o tema é a falta de religiosidade no lar e suas terríveis consequências. Cada um de nós conhece como é a sua própria família, e com certeza não tem nenhuma família perfeita, nenhuma família onde o pai acerta 100% das vezes, os filhos acertam 100% das vezes, a mãe acerta 100% das vezes, onde não existe nenhum desentendimento. Não há família assim perfeita, porque todos nós já nascemos com uma carga genética de pecado, nascemos pecadores e desenvolvemos muitos erros ao longo da vida. Mas nós podemos fazer um combate a essas tendências más através de uma atitude consciente, constante e determinada para honrar a Deus, sendo quem Deus deseja que nós sejamos. Então, veja que a Bíblia nos coloca de forma muito positiva isso. Lembra de Provérbios 22:6? Diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar. E até quando for velho, ela não vai se esquecer desse caminho que foi ensinada. E veja, a palavra ensinar é uma palavra forte, não é? Porque não indica só algo que faz parte do propósito daquela pessoa que recebe o ensino, ou que presta atenção nas coisas ao seu redor para tirar as melhores lições. É claro que é possível alguém viver só em um ambiente ruim e pensar assim, olha, isso está tão ruim, eu vou procurar uma coisa melhor. Isso pode acontecer, mas é exceção. O que a Bíblia diz é assim, ensina a criança no caminho que deve andar. Ensina o que é certo. Coloca dentro dela, porque esse é o sentido de ensinar, não é? Coloca dentro dessa pessoa aquilo que é correto, que é justo, que é nobre. E aí tem a responsabilidade dos pais para ensinar a criança no caminho em que deve andar. Ellen White diz que quando Adão e Eva pecaram, o coração humano passou a ser território do inimigo, e se Deus não interferisse, aquela maldade dominaria completamente seus pensamentos, suas emoções, seu comportamento, e eles ficariam cada vez mais longe de Deus, irremediavelmente longe de Deus, sem possibilidade de voltar. E foi uma interferência de Deus se aproximar, falar com Adão e Eva, prometer o esmagamento da cabeça da serpente e prometer que colocaria inimizade entre Adão e Eva e a sua descendência e a serpente e todos os seus estratagemas. Veja que foi uma atitude positiva de Deus em impedir que o mal se alastrasse, em combater com o mal. Da mesma forma, quem é fiel a Deus deve ter uma atitude proposital, intencional, de ensinar o que é certo, de abrir os olhos das pessoas e de fazer com que o bem prospere. Existem algumas frases que são até bonitas, mas não são assim tão biblicamente corretas, pelo menos não na sua totalidade. Uma delas é aquela frase bonita, que é correta, mas não totalmente, e dentro de todo o contexto bíblico precisa ser, digamos assim, aprimorada, que é aquela que fala da força do exemplo, que diz assim, olha, a instrução convence, mas o exemplo arrasta. Olha, pode até ser, não é? Mas, na verdade, veja, se só o exemplo bastasse, eu pergunto para você, estão aí os adventistas com a TV Novo Tempo, estão aí os adventistas nas cidades. Se a responsabilidade fosse apenas do exemplo, ou se tudo que precisássemos fazer fosse apenas o exemplo, olha, as pessoas se converteriam só de ver a gente com a Bíblia na mão indo para a igreja no sábado. Mas não é assim. Não é só o exemplo.
O exemplo não arrasta tanto assim. A gente tem que ir até essa pessoa, fazer amizade com ela. A gente tem que ganhar o coração dela. Daí a gente tem que instruir essa pessoa. E daí tem que dizer, siga a Cristo. É uma atitude intencional muito forte, não só o exemplo. Agora, se é preciso não só dar o exemplo, mas ter uma atitude forte para ensinar a criança no caminho que deve andar, para levar alguém para perto de Deus, imagina em um lar onde não há religiosidade, onde não há o exemplo, onde não há culto, onde não há boas palavras. Quando não existe uma atitude de confrontação do mal, é como se permitíssemos que o inimigo dominasse toda a atmosfera do lar, toda a educação dos filhos, e é como se nós entregássemos para ele simplesmente o domínio do nosso lar. Entende? Quando não há uma atitude, especialmente do homem, promovendo a religiosidade da família, é quase que uma entrega para o mal de todo o lar. Um dos versos mais importantes da Bíblia nesse sentido é o que é chamado de Shema Israel, não é? E é muito importante para nós refletirmos a respeito desse texto, e eu vou lê-lo novamente, e a partir daí falar daquilo que deve ser a religiosidade no lar e da terrível consequência da ausência desse tipo de religiosidade no lar. Diz assim, Deuteronômio capítulo 6, do verso 4 em diante. Escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. E o verso 7, você as inculcará a seus filhos, e delas falarás quando estiver sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se em sua cama, ao deitar-se e ao levantar-se, e também as amarrarás como sinal na sua mão, e lhe serão por frontal entre os teus olhos, e você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Bem, aqui diz sobre a religiosidade no lar. E essa religiosidade, pautada pelos padrões bíblicos, envolvem algumas coisas. Primeiramente, é a decisão dos pais em obedecer à ordem de Deus e educar os seus filhos de modo religioso e cristão. Aqui não é uma opção, aqui é uma obrigação. E aqui não é só um convite para os pais serem exemplos, é um convite para os pais serem ativos na promoção da verdadeira religiosidade. Aqui não diz assim, olha, pai, simplesmente faça o que é certo. Olha, pai, simplesmente siga os meus passos. Olha, pai, simplesmente viva perto de mim. E seus filhos vão seguir naturalmente. Não, não, não. Aqui não diz apenas isso. Aqui diz, olha, primeiro você vive, ame o Senhor teu Deus de todo o coração, sirva a Ele com todas as suas forças, mas então, a partir do verso 7, diz, inculca essas palavras nos seus filhos. Depois diz, fala sobre elas andando no caminho, fala sobre ela quando você for dormir e o seu filho deitar na cama, fala quando você levantar novamente, fala para seus filhos e toma a atitude de escrever essas palavras até nos umbrais da sua porta, é uma atitude positiva. Isso se chama religião no lar. Volto a dizer, religião no lar não é só a vivência exemplar de um pai. A religião no lar não é só a prática religiosa de uma mãe. É um ensinar, é um educar, é um inculcar, é um escrever, é um invadir a vida dos filhos com isso. Quando se tem, assim, essa religião vivida, praticada e ensinada, motivada dentro do lar, é bem possível que os filhos sigam no caminho certo. Ainda pode ser que não sigam, mas é mais fácil que sigam no caminho certo. Agora, se não tiver isso, é bem provável que os filhos não vão seguir o caminho certo. Por quê? Porque a partir do pecado é natural fazer o errado e não fazer o que é certo. Isso está comprovado cientificamente e naquilo que a gente vê.
Pega um terreno e deixa sozinho. Não vai nascer ali bem direitinho, uma mangueira primeiro, depois um pé de bananeira, em seguida ali, bem certinho, enfileiradinho, as cenouras, vão produzir depois um pouquinho de feijão. Não vai ser assim. Vai nascer mato, 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 mato. Porque o mundo está dominado por aquilo que não é o melhor, não é o ideal, não é aquilo que é o mais benéfico. O natural é aquilo que não é o melhor, não é o mais benéfico, não é aquilo que é o mais nutritivo, não é aquilo que é o mais digno, não é aquilo que é o mais correto. Então, se o terreno do coração dos filhos não for cultivado, assim como você pegar um terreno e cultivar aquele terreno, se o coração, se a mente dos filhos não for cultivada, vai ser como um terreno baldio, onde não vai nascer muita coisa positiva, não vai nascer muita coisa benéfica, não vai nascer muito cereal, muito grão, muito legume, não vai nascer muitos alimentos reais para o ser humano. Agora, como é a falta de religiosidade? Vamos pegar esse texto e fazer o contrário. Bom, o texto diz primeiramente, pai, mãe, viva. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força. Então, claro, começa pelo exemplo. Então, pai, não quer deixar o mal prevalecer? Primeiramente, como ponto inicial, menos importante, mas importante também é seja exemplo, viva. Esse é um ponto fundamental. Está ali no começo da escada, sabe? Mas é importante também. Você precisa desse básico. Você precisa desse básico para colocar religião. Porque quando não tem, amigo, quando não tem, aí faltou o básico. Faltou esse exemplo. Como é, como é que um pai vai ensinar o que é certo se ele não toma uma atitude de fazer o que é certo? Não é o principal, mas é o básico. O básico é você amar a Deus. Então, avalie a sua vida. Porque se a sua vida não estiver perto de Deus, é bem provável que ela não vai ter força para influenciar a vida dos outros. Geralmente ninguém diz assim: olha, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer porque você bebia tanto, mas era um cachaceiro tão grande que me ajudou a pensar em não ser cachaceiro. A gente quase não vê isso. A gente não vê alguém dizendo assim: olha, eu quero te ajudar porque você usava muita droga, eu te via, você abandonou a família, gastou todo o dinheiro, você ficou doente, agora eu estou aqui te visitando no hospital para te agradecer. A sua, a sua vida de usuário de droga tocou meu coração e eu hoje sou uma pessoa que sirvo mais a Deus, tenho uma boa família, porque eu vi você e decidi não fazer isso. Isso é muito raro, né? É muito raro, falta o básico. Agora, a partir disso, então, vem aquilo que é o assertivo, o determinado, o esperado, o que Deus pede, que é essa religião prática. E aí é inculcar. Bom, religião é inculcada nos filhos. E se os pais não inculcam, inculcar é de dentro, não é? Colocar para dentro da cuca, não, colocar para dentro da cabeça. E como coloca dentro da cabeça? Amigo, é aquele velho arroz com feijão. Pega a liçãozinha da escola sabatina e faz o desafio de decorar o verso da semana. Ó, se ele decorou, está dentro da cuca. Se ele não decorou, não está dentro da cuca. Mas se ele decorou, aí você vai no segundo passo. O que significa? Ah, pai, eu decorei esse verso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está dentro da cuca. E agora? Agora, filho, o que significa? E talvez ele não entenda muito bem, peraí, mas como é isso de ser pastor? Talvez ele nasceu na cidade, não conhece a lida de um pastor que cuida, que apacenta, então o pai precisa contar, precisa dizer. Isso é religião prática, e é o pegar na mão e ensinar. Se não tem essa parte prática da religião, ele não vai aprender a depender
de Jesus como seu bom pastor. E se não tem isso, se a criança não aprende a buscar na Bíblia, a decorar a Bíblia de criança, se falta essa religiosidade no lar, ela vai ter mais prazer em outras coisas. Por exemplo, na televisão. Porque, veja, a leitura da Bíblia é algo muito mais difícil do que assistir uma televisão. E não é natural que a criança já nasça com gosto do livro. É natural que ela queira o caminho mais fácil. Como eu disse, o terreno baldio não vai nascer organizadamente as frutas e verduras e legumes que são vitais para a saúde. Vai nascer aquilo que não é útil. A falta de religiosidade no lar faz com que os filhos não desenvolvam esses hábitos que apenas são desenvolvidos pelo esforço, apenas são desenvolvidos pela decisão e por forçar a natureza a agir diferente. Ora, eu já vi uma cena interessante. Estava ali na escolinha sabatina e algo interessante aconteceu. Estava ali a professora falando de Jesus e estava contando uma história bonita de um milagre de Jesus e estava dizendo que Jesus andou em cima das águas. Estava a tempestade, estava o barco e Jesus, a professora pegou aquele flanelógrafo, né? Do tempo do flanelógrafo, colocou ali o mar, colocou ali um barquinho e foi passando Jesus assim, sabe? Com a mãozinha ali em cima do flanelógrafo, passando Jesus em cima da água. E o menino pediu a palavra. Ele falou assim, mas olha, o super-homem é mais, ele é melhor, porque ele não anda em cima da água, não, ele voa. Bom, essa criança não sabia fazer diferença, né, entre o milagre real e uma ficção. Mas por que ela não sabia fazer diferença? Porque não estava inculcada na cabeça dela aquilo que é mito e aquilo que é real. Aquilo que é só uma invenção e aquilo que de fato é um milagre. Agora, se ninguém inculcar, não vai acontecer. Eu me lembro de uma pesquisa que eu saí fazendo um dia desses para achar estudo bíblico. E entre as perguntas estava uma lá: você acredita que Jesus vai voltar? E, amigo, aqui no Brasil, a maioria das pessoas são cristãs, nasceram em lar cristão, frequentaram a igreja pelo menos algumas vezes. Mas veja como falta religião na cuca. Não foi uma nem duas, várias pessoas, quando perguntadas assim, você acredita que Jesus vai voltar? Elas falaram, não, porque se ele voltar aqui de novo, vão fazer pior do que antes. Porque o mundo está pior. Então, se ele voltar de novo, ele não vai viver 33 anos, não. Vão matar ele no começo. Vai ter muito mais problema para ele. Não está na cuca. Faltou religião no lar. E daí a pessoa, ela tem uma mente que não consegue refletir nas coisas de Deus. Entende isso? Se falta religião, a consequência é que as pessoas olham a vida apenas com base naquilo que chegou de informação e entrou na cuca. E aí é televisão, aí é série, aí é livro da história, que aprende na escola, e eles acham que a Bíblia é um livro de mitos e que a Bíblia foi escrita por homens e que não é relevante para a nossa época e que até alguns princípios do cristianismo podem ser úteis se forem adaptados, modernizados. Assim que diz. Se falta religião no lar, as pessoas não aprendem a agir com base em fé. Aprendem a agir apenas com base em instinto, que é o de sobrevivência, vamos dizer assim, ou com base em ensinamentos, que são ensinamentos baseados em uma pseudociência, baseados em ideologias e filosofias simplesmente humanas. Como é esse agir com base em instintos e não em religião? Se falta isso de o pai viver e inculcar nos filhos e de falar disso, como diz a Bíblia,
andando pelo caminho, ao sentar, ao levantar. Então as pessoas vão agir por instinto. E como é o agir em instinto? Agir por instinto, e também pelo que a sociedade ensina, é assim. Bom, a pessoa tem um desejo, e é um desejo carnal, é um desejo de satisfazer os seus hormônios sexuais, por exemplo. Então, se ela não tem a religião no lar, que, que domina esses desejos, esses impulsos, esses instintos, o que ela vai fazer? Ela vai seguir o que seu instinto pede e o que a sociedade apoia. Olha, se não vai preso por causa disso, então eu vou fazer. Eu quero usar droga? Eu não vou preso por causa disso, porque eu posso ser um usuário. Então eu vou lá, vou usar, porque quero. Se a pessoa quer ter um prazer sexual, homo ou heterossexual, não vai preso por causa disso, então ela só vai cuidar que não seja com alguém de menor, que não seja alguma coisa que possa ser entendido como de maneira errada, mas ela vai atender às suas paixões. Por quê? Porque faltou religiosidade, faltou o conhecimento da palavra, que diz assim, olha, Deus criou o homem e a mulher e os uniu em casamento, e a atividade sexual, a prática sexual, é apenas dentro do casamento, e o casamento entre um homem e uma mulher. Se faltou religiosidade, a pessoa vai agir com base no instinto, no desejo, no coração, na vontade. E se ela tem conhecimento das leis, ninguém vai ser preso por causa disso, então ela vai seguir, porque é o caminho mais fácil. A falta de religiosidade no lar afeta nisso. Se não ensinar a criança que o menino nasceu homem, é homem, o menino nasceu mulher, é mulher, e que ele deve dominar os seus interesses, seus hormônios, esperando até o momento certo para se casar e então ter a prática sexual, o natural, mas desse mundo onde o natural é o erro, vai ser que ele viva de modo que desonre a Deus e não de modo que honre e glorifique a Deus. Falta de religiosidade no lar gera, então, isso de permitir que as pessoas venham agir apenas com paixões, com interesses, com vontades, o que pode ser chamado também de instintos. A falta de religiosidade no lar pode levar algumas pessoas a serem até polidas, até educadas, até certo ponto éticas, mas dentro da ética situacional, dentro da ética humana, simplesmente, ou dentro de interesses pessoais, que faz com que ela trate bem alguns que podem lhe dar algumas vantagens. Se ela tratar bem o patrão, quem sabe um dia ela vai subir de posto. Se ela tratar bem as pessoas do seu prédio, ela vai ter uma vizinhança melhor, então vai ser bom para ela. Se ela fizer o bem para certas pessoas, um dia que ela passar por necessidade, ela pode ter a retribuição desse bem. Mas isso não é o que Deus pede simplesmente, porque essa atitude, mesmo que seja correta e positiva, ela é egoísta. Ela tem a aparência de ser boa e perfeita, mas ela é simplesmente uma atitude egoísta. É uma atitude gananciosa. A pessoa está fazendo o bem por interesse e não simplesmente porque Deus coloca amor e amor incondicional dentro do coração. A falta de religiosidade pode levar algumas pessoas até a serem aparentemente boas, mas nunca vai gerar conversão verdadeira. E é por isso que nós temos uma sociedade que hoje é chamada de sociedade pós-cristã, que ainda tem certos princípios do cristianismo, mas negam a Deus, dizem que a palavra de Deus não é mais aquilo que faz diferença entre o certo e o errado. Então, essa sociedade pós-cristã tem uma ética baseada em comportamentos politicamente corretos e que podem gerar até uma sociedade com certo equilíbrio, mas não geram pessoas convertidas. E se as pessoas negam a Deus, a sociedade irá se rebaixar, vai decair cada vez mais,
até chegar ao ponto da sociedade pré-diluviana, até chegar ao ponto da sociedade de Sodoma e Gomorra. Isso é gradual, e o gradual vai gerando uma decadência imperceptível, e as pessoas vão rebaixando os padrões e valores, e elas vão se acostumando a esse padrão um pouco mais baixo, e enquanto aparentemente dá certo, elas vão mergulhando mais, até que chega num ponto que se torna um pecado contra o Espírito Santo, irreversível, e Deus tem que trazer juízo. E é exatamente isso que vai acontecer. É por isso que o tema de hoje é relevante para a gente concluir que a falta de religiosidade no lar tem terríveis consequências. Primeiro, porque as pessoas passam a agir por impulsos, vontades e instintos. Segundo, porque mesmo as regras da sociedade passam a ser regras não baseadas na Bíblia, mas baseadas em um politicamente correto, que leva a sociedade a ir se amoldando a novas tendências que aparentemente não são tão ruins assim, mas que vão passo a passo se distanciando daquele ideal de Deus. E é o que tem acontecido, uma sociedade cristã vai se tornando pós-cristã. E passo a passo vai se tornando uma sociedade semelhante à sociedade de Sodoma, semelhante à sociedade pré-diluviana, e então Deus tem que intervir. É isso que está previsto para o mundo dessa época. Agora, eu concluo falando, e a nossa parte? Amigos, a nossa parte é, primeiramente, salvarmos o nosso lar, a nossa família. É criar um, um molde para o nosso lar, para que nosso lar não seja dominado pelas influências desse mundo. Para que o nosso lar tenha um muro, Ellen White diz, a oração dos pais cria um muro de proteção aos filhos e evita que os filhos recebam as terríveis consequências do mundo. O nosso propósito deve ser intencionalmente promover a religião dentro de casa. Como? Através do culto, através de decorar versos bíblicos, através de hinos, através de conversas bíblicas, através de conversas sobre a sociedade atual, de perguntar o que você acha disso, daquilo, como estão as decisões, o que tem sido falado na escola, o que tem sido falado na sociedade. E se os filhos, e naturalmente eles não têm assim vontade de falar com os pais, porque eles têm medo de ser repreendidos, enfim, não é natural conversar, então os pais devem trazer, devem falar, devem mostrar. E algo interessante, talvez você pense assim, o filho nem está querendo ouvir, mas diz assim, filho, vamos fazer assim, 15 minutos? 15 minutos, vamos fazer o que você quiser. Aí um vai querer correr, brincar de bola, subir em árvore, brincar de o jogo bíblico, ou assistir até televisão. Ok, você vai fazer com ele. Aí depois você diz, agora filho, 5 minutos, um terço, para fazer o que eu quero. Aí então você chama ele para cantar um hino, decorar um verso, fazer uma brincadeira bíblica. Outro dia, você aumenta o tempo, 20, 10, e aí nesse tempo maior, você pode falar, olha, vou dizer de uma coisa que está acontecendo por aí, não sei se você sabe, acho que não, mas ele já vai saber. Então você trata de um tema que está sendo abordado pela sociedade desse mundo e que é antirreligioso, que é anticristão. Você fala e depois diz, olha só o que Deus disse sobre esse tema. E aí, então, você diz, talvez você perceba que o filho, assim, ou a filha, parece que nem está te dando ouvidos, mas ele está. E ele está guardando aquilo. E aquilo vai ser a defesa que ele precisa para que ele não caia nas tentações. Amigo, deixa eu terminar sendo bem sincero. No passado, eu estou vendo aqui, tem alguns mais jovens, mas tem vários quarentões, cinquentões aí, né? Como eu, né? Então, na nossa época, os nossos pais
era suficiente que eles alertassem assim: filho, lá na escola, alguém vai te chamar para fumar. Não aceita, porque acontece isso, 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 isso. Lá na escola, alguém vai te chamar para beber depois da aula, ou sair à noite para beber. Não aceita, por causa disso, 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 disso. Se você fizer isso, já está bom, mas não é suficiente, porque as tendências de hoje, os pecados de hoje, a irreligiosidade de hoje é mais ampla, tem mais coisas. E se você não falar dos problemas de hoje, você não vai conseguir fazer com que seu filho e sua filha seja cristão nos moldes bíblicos, porque os pecados atuais são diferentes ou são em maior quantidade do que os do passado. Hoje, amigos, tem muito mais coisa. Hoje não é só beber, fumar. Hoje tem drogas e tem tipos de drogas diferentes. Hoje tem a questão da pornografia muito mais do que antes. Hoje tem a questão do relacionamento homossexual que está sendo implantado, não é, de forma muito forte nas escolas que não são adventistas, não é? Tem toda uma estrutura, não é, governamental, uma estrutura educacional, uma estrutura que impõe isso. E se você não colocar uma religiosidade bíblica que enfrente isso, pode ser que seu filho, sua filha, simplesmente pense assim: tudo bem, não tem problema nenhum, essas coisas são normais, é amor. Só que não é, porque é uma artimanha do inimigo para hoje. E existem outras coisas. Você está entendendo que se você não ter intencionalidade, como o texto da Bíblia diz, inculca, fala andando pelo caminho, fala sentar-se, fala ao levantar-se, fala ao deitar-se, fala num ritmo de amizade, numa atmosfera de companheirismo, mas fala, pai, fala, inculca, dê o exemplo, mas não fique só no exemplo. Porque se você só der o exemplo, talvez as pessoas possam até olhar e dizer: esse camarada dá um bom exemplo, mas ele nunca me advertiu dos meus erros. Ele é um bom exemplo, mas ele nunca me ensinou a fazer o que é certo. Ele é até um bom exemplo, mas ele nunca chegou perto de mim e me disse que eu deveria seguir esse caminho porque seria o melhor para mim. Se a gente não fizer isso, a gente não vai estar fazendo tudo. Porque na Bíblia não diz assim, Jesus não falou assim: ide a todo mundo e viva um bom exemplo. Não, não, não. Jesus falou assim: ide a todo mundo e prega, ensina, a tempo e fora de tempo. E ele falou mais: como eles vão crer se não tiver ninguém que pregue, que incomode com a pregação e que esteja disposto até a ser louco, porque é com a loucura da pregação, e que esteja disposto até a ser preso, porque no final do tempo vai ter gente. Amigos, os presos não vai ser só por dar exemplo, não. É porque eles vão agir de maneira tão pública e ousada, vivendo e ensinando a religião a tal ponto de incomodar. Incomodar. E eu li um dia desses uma frase no livro Grande Conflito, que diz o seguinte: os cristãos no tempo do fim vão chegar a pensar assim: será que não fui eu que provoquei essa perseguição? Será que se eu não tivesse ficado mais quieto ali, só dado exemplo ali, será que não teria sido melhor porque eu não teria sido preso, a minha igreja não teria pagado um processo, eu não teria sofrido tais coisas? Será que eu não provoquei isso? Amigo, Ellen White comenta essa dúvida para nos dizer assim: fica tranquilo, a culpa não é sua. Se você não tivesse dado exemplo e de maneira intencional ensinado, motivado, repreendido, levado pessoas a pensarem que o que elas fazem é errado e que o caminho é diferente, ou seja, vivendo a religiosidade, você se perderia por omissão. Mas você não vai sofrer as terríveis consequências
da falta de religião, porque você enfrentou o mal, salvou muita gente, mas provocou o ódio da sociedade contra um evangelho vivido, praticado, pregado, ensinado, motivado e que gerou escândalo no mundo, gerou perseguição no mundo, gerou incômodo no mundo, provocou o ódio do mundo. Você está disposto a fazer isso? Eu espero que sim. Eu espero que você esteja disposto a ter uma religiosidade tão grande que salve a família e que evite todos os erros da falta de religiosidade, religiosidade intencional, que arromba o inimigo, como disse Jesus, ele veio para destruir as obras do diabo. Então, a verdadeira religião, ela arromba o muro do diabo, ela quebra os muros do diabo e ela liberta as pessoas do mal e ela traz pessoas para o bem de maneira intencional. Não só pelo exemplo que a pessoa vê lá de longe e diz talvez, mas porque a gente chega perto delas, fala aos ouvidos delas, fala das consequências das suas ações, faz o bem para elas, de maneira intencional, tenta trazer para o lado certo. Todos, mas especialmente os de casa. Que Deus te abençoe, que você seja assim, essa pessoa firme e ousada no que é certo. Livre, obrigado pela oportunidade. Amigos, obrigado pela oportunidade. Que Deus nos abençoe, que Ele nos proteja e que nenhum dos nossos lares tenha ausência de religiosidade, pelo exemplo, mas pela prática, pelo ensino, pela convivência e pela motivação para andar no que é certo, no lar e também que esse evangelismo alcance os de fora. Muito obrigado, amigos. Uma boa noite e um feliz sábado. Pastor Apolo, muito obrigado por essa mensagem tão oportuna. Eu tenho dito para os homens que nós, homens, nós somos como se fôssemos a fronteira entre o inimigo e a nossa família. Satanás, ele está a todo momento tentando destruir os nossos lares, mas ele não vai conseguir enquanto dentro daquela casa houver um homem fiel a Deus, um homem que por preceito e exemplo ensina a palavra, insta a palavra em tempo e fora de tempo, e como o pastor leu aqui em Deuteronômio 6, né? Falando, deitando, a todo momento, inculcando a palavra de Deus, né? Pastor, eu vou te pedir mais uns minutinhos, se de repente alguém tiver algum comentário ou alguém quiser fazer alguma pergunta, esse é o momento que eu acabei não explicando no início, né, que a gente ia abrir no final para que o pessoal pudesse fazer alguma pergunta, alguma colocação. Então, se houver alguém que gostaria de fazer alguma pergunta, eu vi que haviam pessoas ali que levantaram a mão, se houver alguém, esse momento, amigos. O Leafar, pode falar para nós, pode abrir o seu áudio aí e falar. Oi, boa noite, feliz sábado. Eu tenho uma filha no meu primeiro relacionamento. Eu acabei me desviando da igreja, minha namorada ficou grávida e tivemos essa bebê. Hoje somos separados, né? Ela também era adventista, hoje ela está afastada, mas eu queria saber como eu poderia conseguir ensinar a minha filha o, o ensinamento que minha mãe me deu desde pequeno para ela, sendo que estamos separados. A família da minha ex-namorada é católica. Então, eu já peguei situações de minha filha na frente de uma imagem fazendo, sabe, meio que os católicos fazem. E eu fiquei meio que assustado. E perguntei à mãe, se ela nunca percebeu, se ela não viu, ela sabia como era, como, como é que a gente conhece a palavra de Deus, sabe o jeito certo das coisas. E, e ela falou que ela não podia controlar porque quem olha a filha dela
quem olha a nossa filha é a mãe, porque ela vai trabalhar e ela não tem o controle. E como a mãe, como a avó, né, é católica, então fica esse negócio. Aí quando ela vem comigo passar o final de semana, aí eu tento ensiná-la o pouco que eu sei, mas é pouco tempo que a gente fica. Eu não tenho aquele tempo necessário para fazer que ela aprenda certinho. Ela tem 5 anos, mas consegue entender um pouco, mas o lado de lá é mais forte do que o meu. Aí eu queria um conselho de vocês para saber como lidar com essa situação, entendeu? Pode falar, pastor. Eu? Ok. Ô, Lefar, boa noite, prazer te conhecer, que Deus te abençoe muito e parabéns por ser um pai que está pensando na salvação da sua filha. Esse é o primeiro ponto. Lembra da mãe de Moisés. Ela teve pouco tempo para educar o seu filho também. É claro que você tem pouco tempo de modo diferente, é um pouquinho a cada semana, e a mãe de Moisés teve um pouquinho com referência ao tempo de vida total dele, porque depois entregou para o palácio. Mas aquele pequeno tempo foi usado com tanto amor, com tanta dedicação, que fez diferença. Então, primeiro ponto que eu diria é você realmente conquistar o amor e o respeito da sua filha. Você tem que deixar evidente para ela que, apesar de você não estar todo o tempo com ela, ela é muito amada por você. Você a quer bem, você faria de tudo por ela, se fosse preciso, morreria por ela, para que ela se torne uma mulher virtuosa, uma mulher temente a Deus, uma mulher que tenha um bom futuro. Então, primeiro ponto é ter esse vínculo, não é? Conforme o texto que a gente leu, esse vínculo se dá ao se assentar, ao andar, ao conversar. Então, crie esse vínculo e essa segurança nela do seu amor incondicional por ela. Segundo ponto, você não deve provocar uma divisão familiar no sentido de dizer assim, olha, cuidado com sua avó, porque ela está te ensinando as coisas erradas, porque isso pode gerar uma tensão. Mas você pode dizer assim, filha, eu vou te ensinar a conhecer a Deus da maneira que eu conheci. Eu vou te ensinar a conhecer a Deus para ele ser real para você como é para mim. Aí então você ensina ela a cantar hinos, ensina, faz um desafio do verso da semana, para a semana que vem ela chegar com o verso decorado, manda um áudio para ela de vez em quando, se puder, não sei que ela é muito nova, talvez não tenha esse negócio de áudio, mas então escreva, peça para a mãe dela ler, para a avó dela ler, escreve uma cartinha para a avó dela, olha, eu queria muito que você lesse esse verso várias vezes, eu agradeço você por estar fazendo o melhor, mas lê, eu queria que ela aprendesse. Ok, ela vai tendo ali, volta, tem. Eu sugeriria para você investir, quem sabe, em algum DVD, se ela tiver, de coisas de Deus, de desenhos bíblicos, de coisas espirituais. De repente, sugeria a TV Novo Tempo que ela sintonize também, para ela ter esse ambiente, assim. Depois, com o tempo, aí você vai dizer, filha, eu vi você uma vez fazendo o sinal da cruz ali. Eu quero te dizer algo. Ame muito a sua avó, respeite muito a ela quer o melhor para você, mas vou te mostrar na Bíblia algo interessante. Aí você pega, lê Êxodo 20, aí você lê outros versos e diz assim, respeita muito a sua avó, ama muito a ela, mas nesse ponto, Deus quer uma adoração um pouco diferente, entende? Ok, aí no sábado leva ela para a igreja, ela já pode ser aventureira, sugira os aventureiros, leva ela no clube de aventureiros, e você vai fazer isso, Leafar, e você vai conseguir pela graça de Deus. Mas a primeira base é esse amor incondicional, essa confiança, esse desejo de que ela seja a melhor mulher e com a bênção de Deus, e que você vai investir tudo para isso. E daí, ensinar, dar exemplo, motivar, dar desafios bíblicos, trabalhar de forma positiva, e você vai conseguir. Pela graça de Deus, vai conseguir. Eu gostei da frase do Atilibre. Se você for esse homem que no lar se torna esse homem de Deus, esse pilar da fé, esse muro de proteção, e se você interceder por sua filha, ela vai aceitar e vai te honrar, vai ser uma bênção para você, com toda certeza.
Esses são alguns conselhos, eu peço que a Tilibre complemente e outras pessoas também. Muito bom, pastor. É isso aí. Eu acho que é a gente fazer o beabá, né? É fazer aquilo que está ao nosso alcance fazer. Eu tenho certeza, Lefar, que Deus vai te usar e Ele vai completar aquilo que faltar, né? Porque Deus conhece a intenção do nosso coração, Ele vê que nós somos falhos e todos nós, o pastor Nisso falou, todos nós como pais e como homens, somos falhos, erramos a todo momento, mas quando há sinceridade em nosso coração e o desejo de acertar, Deus, ele completa a obra que falta. E Deus seja louvado por isso, né? Porque ele completa a obra. Creio que ficou respondido. Eu vi que o Luciano tinha levantado a mão. Luciano, fala para nós, Luciano. Eu vim a complementar, porque eu comecei levando minhas crianças, eu casei com a adventista, eu fiz o caminho contrário, né? Quase fui padre, papai não deixou, graças a Deus, e casei com uma adventista. Ela nunca forçou, ela começou a me levar para a escola sabatina, eu não gostava muito do discurso do padre, do discurso do pastor, mas a escola sabatina, ela me motivou, ela cortou meu coração. E você, levando ela, a partir do ano que vem, ela vai fazer 6 anos, como eu fiz, levei minhas crianças nos aventureiros, eu tenho 3, tá? E participar dos aventureiros como pai, acredito que ela irá entrar nesse caminho com uma maior facilidade, sem forçar o atrito entre católicos, tá? Que é interessante. Eu tenho uma família, assim, grande, muito católica, fervorosa, assim, e eles me respeitam quando eu passeio lá, não me oferecem mais carne de porco, e, enfim, eles respeitam os nossos dogmas. É interessante você atribuir dessa maneira a sua criança, a sua menina. Então, realmente, participar dos aventureiros e você, como pai ativo nos aventureiros, ter cargo lá nos aventureiros, isso é muito interessante. Eu aprendi muito, na verdade, até hoje eu aprendo. Depois eu fui líder gravador, hoje eu sou trical dos adolescentes, estou abrindo bases, e os milagres que Deus faz em minha vida, eu sou professor universitário, eu nunca achei que eu estaria nesse caminho, mas graças a Deus. E convido você a participar da Sacerdote Tomara, que eu fui convidado também, às 5 da manhã, nós nos reunimos a todas as terças. Vale a pena ali, todos vocês que estão participando. E agradeço também o pastor Apolo e os demais participantes. Obrigado, Luciano. Luciano participa conosco do nosso grupo de estudos e eu queria já estender o convite aqui para cada homem que está aqui, que deseja participar. Nós temos um encontro semanal para estudar a palavra de Deus e estudamos sobre o sacerdócio do lar. E aí nós falamos, tudo que nós estamos falando aqui são coisas que nós falamos praticamente toda semana. E aqui é um outro ponto importante, a gente precisa ficar relembrando o tempo todo sobre esses assuntos. E eu tenho batido muito nessa tecla. Eu não tenho dúvidas de que quando nós, homens, nos levantarmos em nossos lares para dizer como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu não tenho dúvidas de que essa casa vai servir a Deus. Eu não tenho dúvidas disso. E eu louvo a Deus pela sua vida, Luciano. Obrigado pela sua participação. Feliz de ver você seguindo por esse caminho, o caminho da verdade, sendo uma luz, né, para os seus adolescentes aí também, como nós precisamos de homens que sejam referência, né, referência espiritual para os nossos adolescentes. Amém. Deus seja louvado. Queridos, mais alguém gostaria de participar? Esse é o momento para nós participarmos, termos essa interação. Não sei se mais alguém gostaria de participar. Atilibre, eu já lancei os links dos grupos aqui no chat, no Meet aqui do ladinho. Se vocês clicarem ali, vocês vão conseguir acessar. Já entra direto no nosso grupo lá do WhatsApp, tá? Ótimo, obrigado pela lembrança, Ezequiel. Nós temos 2 grupos. É um grupo que acontece todas as terças-feiras, às 5 da manhã, tá? É das 5 às 6.
e temos um outro grupo que estuda praticamente os mesmos assuntos nos sábados, às 5h30, das 5h30 às 6h30, tá? Então, nós temos aí vários dos nossos amigos que participam do nosso grupo de estudos, está participando aqui conosco, e cada um de vocês são convidados a participar, tá? A ideia é que nós mantenhamos para o próximo ano esse grupo de estudos, e nós vamos ter outros encontros online também. Eu já em contato com o pastor Apolo, nós temos planejado aí para o ano de 2024 novos encontros para crescimento espiritual, e nós precisamos muito aprender, tá? O Geomar, fala para nós, Geomar, abre o seu áudio aí, pode falar. Geomar? Eu vi que o Geomar tinha levantado a mão. Voltou. Eu acho que caiu a conexão dele. Conexão. Okay. Daqui a pouco ele entra novamente aí. Otilibre. Sim. Apresenta pastor Gilberto Damasceno, que está conosco aí, nosso diretor do nosso querido colégio. Também é um homem de Deus que pode nos auxiliar aí nessas dúvidas. Pastor Gilberto, ele inclusive participou do nosso último encontro presencial ali na igreja do IACS, foi uma bênção. Pastor Gilberto, se estiver aí nos ouvindo, dá um oizinho para nós aí. Boa noite. Boa noite, pastor. Boa noite. Uma alegria. Boa noite aí, pastor Apolo. Boa noite a todos os colegas. Eu estou aqui ouvindo, aprendendo com todos vocês aí, tá? Um abração. Obrigado, meu pastor. E só queria dizer uma coisa para o irmão Lefar, que falou ali, acho que é Lefar, se é a pronúncia correta. Lefar, eu tenho tido convicção nas minhas horas de estudo da Bíblia, do Espírito de Profecia, o que nós pais mais temos que fazer por nossos filhos é orar. Eu sempre dizia para os meus filhos, olha, vocês podem não ouvir todos os conselhos que eu vou dar para vocês, mas tem uma coisa que vocês não podem impedir, que eu ore por vocês. Então, eu coloquei na minha agenda pessoal, tem uma agenda de oração, e eu não estou falando isso aqui para dizer que eu sou melhor do que os outros. Se eu tenho que orar tanto, é porque eu sou pior. Então, não entendam como isso. Mas na minha agenda particular de oração, a primeira pessoa é a minha esposa, né? A primeira pessoa é minha esposa, a mãe dos meus filhos, que eu quero amar e respeitar todos os dias da minha vida. E logo depois vem os meus filhos. Então, hoje, os meus filhos estão longe de mim, não estão mais perto de mim. Mas eu apresento eles todos os dias. Eu oro pelos meus filhos 3 vezes ao dia. Eu clamo a Deus por eles. Então, você não tem a sua filhinha perto de você, coloque ela perto do coração do Papai do Céu, que ele vai ouvir a sua oração. Amém. Que coisa maravilhosa, né? Entregar os nossos filhos a Deus todos os dias. Os filhos do pastor Gilberto já são adultos, já não estão mais com ele, e ele continua os entregando nas mãos do Senhor. Que lindo, pastor. Deus seja louvado. É o que nós devemos fazer, cercar os nossos filhos, né? E cercá-los com oração, é o poder da oração intercessora. Amém. Não sei se mais alguém gostaria de participar, deixar a sua contribuição. Não havendo, eu gostaria que... Não sei se alguém no chat colocou alguma coisa, Zeke? Não, acho que não. Ok. Queridos, eu gostaria de, mais uma vez aqui, agradecer ao pastor Apolo por ter aceitado o convite, por ter aceito esse desafio de estar conosco de forma online. A gente vê que é algo simples, né, pastor? É uma ferramenta simples que nós precisamos usar mais, né? Veja que a gente tem a possibilidade de estar com várias pessoas. Nós estivemos aqui com aproximadamente 45 pessoas e foi uma bênção. Obrigado pela mensagem. E eu gostaria de relembrá-los que amanhã à tarde, a partir das 15 horas, nós vamos dar sequência aos nossos estudos.
e aí serão 2 horas seguidas, tá? Das 3 às 5, nós vamos ter, quero ver se eu não sei se o meu amigo Wendel está por aqui, eu queria que ele desse um oizinho hoje já para nós. Wendel, aparece aí, dá um oizinho para nós, se você puder. O Wendel vai estar amanhã conosco. O Wendel mora no Canadá e ele é um servo de Deus, um homem espiritual, e ele vai falar amanhã para nós sobre um assunto de extrema relevância. Tá? Ele vai falar sobre a luta de todo homem. Ele vai falar um pouquinho sobre a questão que envolve adultério, pornografia, são assuntos assim que nós não falamos muito na igreja, nós precisamos tocar nessa ferida, precisamos falar sobre esses assuntos, e eu creio que aqui é o fórum adequado para que a gente possa falar, ministrar sobre esses assuntos. E eu gostaria, não sei se o Wendel de repente deixou ligado ali, talvez não esteja aqui online conosco. Mas amanhã o Wendel estará conosco, vai estar falando sobre esse assunto, e eu vou estar finalizando também com uma mensagem, falando um pouquinho sobre a história de Ezequias e aquela pergunta que nos faz refletir: o que viram na tua casa? O que viram na tua casa? Amanhã a gente vai conversar um pouquinho sobre essa indagação do profeta Isaías para Ezequias e como nós podemos apresentar o nosso lar e que o nosso lar possa ser um lar onde Deus tem prazer em habitar. Queridos, que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado por terem aceito o convite, por estarem aqui conosco. Nós vamos finalizar com uma oração. Eu vou pedir para o pastor Apolo, mais uma vez, dirigir a nós uma oração final, para nós finalizarmos o nosso encontro. E amanhã eu espero cada um de vocês, a partir das 15 horas, tá? E para qualquer um de vocês que quiser participar do nosso grupo de estudos dirigido, é só entrar no link que foi colocado, o Ezequiel colocou ali o link dos 2 grupos. Nós temos um grupo que se reúne aos sábados às 5h30 e um outro que se reúne nas terças às 5. Você escolhe o que fica melhor para você. Tem homens que gostam tanto de estudar que estão nos 2 grupos e os 2 dias. E é muito legal, tá? E em breve, pastor Apolo, eu quero contar com a sua bênção aí, participando dos nossos encontros aí também, trazendo uma mensagem para nós ali nos nossos grupos de estudo também. Tá? Assim como o pastor Gilberto, quero ter a presença dele aí também. Pastor, dirija-nos uma oração, por favor, para finalizarmos. Com certeza, Tilibre. Só vou contar uma história real antes, uma história breve. Fique à vontade. Que aconteceu comigo e mostra a importância do pai definir a salvação da família. Eu era adolescente e um dia, num congresso da igreja, por aí, vi uma menina, ela me viu, a gente começou a conversar, teve um toque de mão assim, andou junto, sabe como é que é? Deu a mão ali, mas pronto, virou namorado, né? Aí ela escreveu para mim, eu escrevi para ela, a gente era de cidades diferentes, se encontrou num congresso, mas o meu irmão, um dos meus irmãos mais velhos, eu sou o mais novo dos homens, achou aquela carta e zombou. E eu fiquei nervoso. E a gente começou a brigar. E eu peguei uma faca. Eu falei, agora vou matar você. Imagina. Eu era mais forte, eu levei mais tapa, mais murro ainda. Aí naquela briga, naquela confusão, eu falei, eu vou embora de casa e tal. E quando eu falei, eu vou embora de casa, estava saindo de casa, assim, o meu pai entrou. Meu pai entrou na porta, naquela hora. E ele só escutou eu falando que ia embora, e a gente estava ali suado, machucado e tal. A porta da minha casa, cidade bem pequena, sabe daquelas portas que parece porta de bar de faroeste que abre assim, né? Era daquele tipo a porta e tinha aquele ferro, aquele ferrolho, aquela tramela. Meu pai abriu, fechou, passou o ferro e falou, ninguém vai embora dessa casa. Vocês, e falou para o meu irmão e para mim, vocês precisam de Deus. Vamos ajoelhar agora. Vamos fazer uma oração agora. Vamos se abraçar agora. E não foi fácil não, amigo.
Não foi um abraço com amor, não. Foi ali forçado. E ele fez oração. E depois da oração, falou, se abracem. Com muita dor, abracei. Agora, um pede desculpa para o outro. Forçou, aquele negócio saiu. Agora um perdoa o outro. Saiu. E meu pai falou, filhos, meu sonho é que vocês vivam unidos, felizes, se respeitando, se amando. E deu um abraço na gente de novo. Ninguém saiu de casa. E aquilo marcou para mim, marcou muito, né? Ninguém vai sair dessa casa. Vocês precisam de Deus. Os pais são assim. Quando a figura do pai, ele decide que a sua casa vai servir ao Senhor, vai ser de Deus, ele fecha as portas para os filhos não irem para o mundo. Ele faz com que aquele coração duro abrace. Ele consegue vencer a natureza que quer odiar, que quer se vingar, a dizer, me perdoe, e eu te perdoo. Que a gente, como pai, como homem, consiga isso dentro de casa e trazer essa atmosfera de Deus para dentro do lar. Vamos orar? Bondoso Deus e querido Pai, eu peço uma bênção especial para todos os homens que nos escutaram nessa noite. Lemos textos bíblicos, conversamos, falamos, e cada um de nós tem um desejo de salvar a família, de tornar o nosso lar um lar cristão, cristão de fato, cristão de verdade, um lar que tenha verdadeira religião, a religião bíblica, a religião vivida pelo exemplo, praticada, a religião que é uma força que transforma vidas. Pai, através de nós, alcança o nosso lar e nos ajude a ser homens segundo o seu coração, que conduzem a família para o céu, que conduzem a família para perto de Deus. Eu te peço, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, eu te peço que o Senhor abençoe cada homem que está nesse momento ligado a Ti, pedindo a Tua bênção para si mesmo, para sua esposa, para seus filhos. Responde, ó Deus, com Teu poder e com Teu amor. Faz milagre, ó Deus. Faz algo grandioso. Faz algo que só o Senhor possa fazer e que, ao vermos as Tuas ações, nós possamos glorificar o Teu nome e render cultos de gratidão a Ti. Salva nossos filhos, que eles sejam Teus e que desenvolvam um caráter semelhante a Cristo Jesus. Eu te peço perdão pelos meus erros, peço que o Senhor perdoe os erros das pessoas que nesse momento reconhecem que são pecadoras e pedem perdão, que o sangue de Cristo purifique e que a graça de Cristo salve e que o poder de Cristo, a intercessão e a atuação do Espírito Santo nos leve a desenvolvermos santidade para sermos cada dia melhores, mais semelhantes a Cristo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Obrigado, pastor Apolo, mais uma vez. Que Deus abençoe você, Deus abençoe cada homem que está aqui. E eu gostaria de relembrar, então, amanhã, às 15 horas, coloca aí já no seu programa para estar conosco, tá? Às 15 horas nós vamos ter aqui 2 palestras especiais para a honra e glória de Deus, para nos abençoar, tá? Obrigado, amigos. Que Deus abençoe a todos. Um feliz sábado a todos aí. Obrigado, viu?